Sejam bem-vindos à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político. E o dia que muita gente duvidou que chegaria, chegou. O dia que Jair Messias Bolsonaro e os golpistas que tentaram solapar a democracia brasileira, eles foram condenados. Agora a gente vai aguardar, evidentemente, alguns dias aí, talvez até algumas semanas, para que se tenha a publicação dos votos ali formalmente de cada ministro e que se tenha os recursos pleiteados pela defesa. Não acredito que os recursos, evidentemente, serão aceitos, porque esses recursos não irão mudar o resultado da condenação. Mas como vivemos ainda, e graças às nossas instituições, dentro de um Estado democrático de direito, o direito deles se defenderem e, inclusive, apresentarem e pleitearem ali os recursos que eles têm direito vão ser salvaguardados. Provavelmente eles devem entrar nos próximos dias com os chamados embargos de declaração, que serão negados, evidentemente, e depois eles deverão pedir os embargos dos embargos. Provavelmente os dois recursos serão negados, ou pelo menos o segundo será ignorado, porque vai ficar claro que esses recursos serão utilizados basicamente de uma forma a utilizar esse mecanismo de forma protelatória, traduzindo para um português bem claro, só para atrasar o cumprimento da pena. Quem acompanhou o julgamento histórico que aconteceu no nosso país, que começou, não agora, mas que teve a publicação das sentenças ontem especificamente, entendeu a importância de a gente estar vivendo em um Estado democrático de direito e, como bem lembrou recentemente um dos autores de Como as Democracias Morrem e Como Salvar a Democracia, o Stanley Levitsky, hoje no Ocidente, o Brasil é uma democracia mais sólida que a democracia dos Estados Unidos da América. E aí eu fiz questão aqui de separar para vocês e ler quanto tempo de condenação pegou cada um dos indivíduos. Jair Messias Bolsonaro foi condenado por diversos crimes cometidos, A pena total do Bolsonaro é uma pena de 27 anos e 3 meses. Já o Braga Neto pegou uma pena de 26 anos, o Anderson Torres pegou uma pena de 24 anos, o Almir Garnier também pegou uma pena de 24 anos, o Augusto Heleno, pena de 21 anos, o Paulo Sérgio Nogueira, pena de 19 anos, o Alexandre Ramagem, uma pena de 16 anos. E aqui, 16 anos, 1 mês e 15 dias para ser bem direto. E aqui tem um ponto extremamente importante que eu preciso trazer para vocês, que é o seguinte. Na semana passada, não sei se eu falei isso na minha análise aqui na revista Fórum, ou se eu falei na minha participação no Fórum 11h30, que estava sendo levantada a possibilidade ali da absolvição do Paulo Sérgio Nogueira. E eu tinha dito naquele momento que não fazia sentido esta cogitação, por quê? Porque ele não teria desistido da trama golpista por livre e espontânea vontade. Ele não teve um lapso de democracia do nada e falou, olha, eu pensei melhor aqui, a gente não vai mais tentar dar um golpe de Estado, não, vamos mudar de ideia. Não foi isso que aconteceu. Ao contrário, o que se tem provado, inclusive aí, é que o Paulo Sérgio Nogueira convocou em mais de uma oportunidade os membros das outras forças, os comandantes das outras forças, o comandante da aeronáutica, o brigadeiro do ar, o Carlos Batista Júnior, convocou o almirante Almir Garnier e convocou também ali para participar dessas discussões o general, comandante do Exército, Freire Gomes. Como o Carlos Batista Júnior e o Freire Gomes não toparam colocar em prática o que seria demonstrado a eles na tal minuta golpista, o Paulo Sérgio Nogueira acabou retroagindo, mas não partiu de livre vontade dele isso. Ele não determinou o seguinte, olha, eu não vou mais apresentar esses documentos não aqui, eu desisto. Vou falar com eles que a gente não vai embarcar nessa e acabou. Não foi isso. Ele tentou até onde deu. Quando ele viu que não daria mais, porque ninguém, ou melhor, pessoas que eram importantes para que o plano fosse concluído, não toparam a ideia dele, aí ele vai e desiste. Então isso não se enquadra no que a lei chama de arrependimento eficaz, tampouco desistência voluntária, tá? Eu não vou entrar em detalhes técnicos aqui, mas isso seria atenuante para beneficiar ele. Não entrou. E aí muita gente falou, que não acreditava na condenação dele, e eu falei, eu não acredito que ele e o general Heleno não sejam condenados. Não acredito. Eles podem até pegar uma pena menor, mas eles serão condenados. Por quê? Porque o artigo 29 do Código Penal, ele é bem claro ao falar sobre o concurso de pessoas, que é basicamente o seguinte: qualquer pessoa que colabora de alguma maneira para que o crime aconteça, ela tem de responder pelas mesmas penas dos crimes. Claro,
O parágrafo 1º ainda frisa isso. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída. Então, você teve ali a aplicação das penas menores para o Augusto Heleno, o Paulo Sérgio Nogueira e para o Alexandre Ramagem, que assim como a gente também já tinha dito aqui em outras análises, seria condenado, perderia o mandato, tá? O Carlos Bolsonaro, inclusive, foi hoje para as redes sociais choramingar, dizer que a culpa da condenação do pai dele é do Mauro César Cid. A revista Fora até publicou aqui, ó, a postagem feita pelo Carluxo nas redes sociais dele. Parabéns pelo que fez na história brasileira, Mauro Cid. Que foi o quê? Por incrível que pareça, um militar ajudou a condenar os golpistas que estavam com ele na trama golpista. No começo de tudo isso, quem mais perdeu foi o Mauro Cid, né? O Mauro Cid, como ele mesmo revelou, perdeu emprego, perdeu promoção, problema com a família, perdeu dinheiro, foi perdendo espaço. Chega, apagou aqui a minha luz, tão pesado o Bolsonaro que pagou a luz ali. Foi perdendo o espaço, ele foi perdendo. Mas depois restou claro que ele acabou sendo beneficiário por ter tido a coragem de falar aquilo que ninguém queria falar. Que era o quê, Carlito? Responsabilizar o Jair Bolsonaro pela conduta criminosa que ele teve. Tanto que, assim que o Carlos Bolsonaro publicou isso nas redes sociais, aliados do Mauro Cid e outros militares vieram em público, ou pelo menos comentaram ali nos bastidores, e a informação foi tornada pública, que quem colocou todo mundo nesta confusão foi o Bolsonaro. E aí, eles até lembram, né, que o Mauro Cid relutou muito para fazer a delação premiada, porque ele tinha e ainda tem muita admiração por Bolsonaro, e que a delação do Mauro Cid, inclusive, foi utilizada pelo ministro Fux para poder absolver o Jair Messias Bolsonaro. Mas o que é importante trazer aqui para vocês? Eu comecei a produzir conteúdo para o YouTube há 10 anos atrás. Entre o dia 8 e 9 de setembro, na verdade, entre o dia 7 e 9 de setembro, eu concluí o meu canal. Comecei a criar no dia 7, quando foi no dia 8, eu vi o que precisava para concluir, e entre o dia 8 e 9 eu coloquei capa, título, tudo direitinho, e entrou no ar formalmente no dia 9 de setembro. Então, esta semana agora, o meu canal fez 10 anos aqui no YouTube, o canal O Historiador. E desde quando eu criei o meu canal, inicialmente o intuito era falar basicamente de história, mas eu acabei entrando depois em alguns pontos de política, porque muita gente pediu para eu falar sobre política. Desde outubro de 2015 eu já comecei a falar de política e já falava sobre algumas coisas relacionadas à oposição, golpe contra Dilma. Em 2016 a gente passou a falar muito do golpe contra Dilma e do surgimento dos bolsominions, né, como a gente chamava naquela época. De lá para cá a gente viu que o Bolsonaro foi eleito, né, o Brasil foi vítima de um golpe contra Dilma em 2016. Outro em 2018, quando prenderam Lula para não disputar a eleição contra Bolsonaro. E o que eu posso dizer para vocês é que esses 10 anos que a gente está aqui fazendo essa luta, todos compensaram, meus amigos. Não foram anos fáceis, evidentemente, foram anos difíceis, mas quem vê aqui, todas as participações que eu fiz aqui na revista Fórum, desde a primeira vez que o Rovai me convidou com a Adri, acredito que em 2019, para fazer as primeiras participações aqui, ainda como convidado, né, não como membro da equipe dessa família maravilhosa que é a família Fórum. Eu já falava que assim que Bolsonaro deixasse o poder, ele seria condenado, ele seria responsabilizado pelas falas dele, pelas condutas dele. Na época eu citava, inclusive, o que dizia o artigo 5º, inciso 44 da Constituição. Constitui crime inafiançável, imprescritível, a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Falava sobre o Daniel da Silveira, falava sobre o Dallagnol, falava sobre várias figuras. Passado 2019 para cá, hoje a gente consegue dizer que tudo aquilo que a gente via lá no passado aconteceria e aconteceu. Inclusive, queria até lembrar aqui que tanto eu quanto o ministro Pimenta, e acredito que inclusive o Cacai também, nós acertamos ali na previsibilidade de quando o Bolsonaro seria condenado e quando provavelmente ele deveria ser preso. O ministro Pimenta falou que a condenação deveria sair em setembro. Eu falei que o Cacai também acredito que falou em setembro, e eu falei, olha, a condenação deve sair entre agosto e setembro e ele deve ser preso no máximo até outubro. E aconteceu. Muita gente duvidou, tanto que eu falei, olha, mesmo que utilizem recursos protelatórios, no máximo no final de 2025, início de 2026, mas muito estourado, se tiver muito recurso, pedido de vista, aí a gente vai ter o Bolsonaro preso só em 2026. Mas, pelo que a gente está vendo no andar desta, entre aspas, carruagem, desse julgamento, desse caso na época ainda, né, o Bolsonaro vai ser preso, vai ser condenado e vai ser preso ainda em 2025. Dito e feito. Não foi fácil, meu amigo, nem para mim, aqui na revista Fórum, nem para o Adri, nem para o Rovai,
nem para nenhum brasileiro que lutou para defender a democracia, dessa figura abjeta chamada Jair Messias Bolsonaro e dos membros dessa organização criminosa que tramou um golpe contra o Brasil. Tem muita gente querendo humanizar o Bolsonaro, dizer que ele é um pobre coitado, que é um idoso, que é um velhinho, mas vocês precisam lembrar que canalhas, golpistas, fascistas, ditadores também envelhecem. E como se diz em um ditado popular muito famoso, né? Os canalhas também envelhecem. Esse cara que hoje se diz doente, pobre coitado, que precisa de ajuda humanitária o tempo inteiro, queria a minha morte, a sua morte, a prisão da Adri, a prisão do Rovai, a minha prisão, exterminar o nosso campo. Então eu não desejo para ele nada do que ele deseja pra gente. Eu não desejo que ele seja exterminado, eu não desejo que ele morra, eu não desejo que ele seja destratado. Ao contrário, eu quero que ele seja muito bem tratado. Se ele for encaminhado para Papuda, ou para uma superintendência, ou para uma sede da Polícia Federal, que ele tenha atendimento médico disponível, cuidado psicológico, medicação, mas ele precisa ficar preso. Quanto ao Alexandre Ramagem, além de perda de mandato que vai acontecer em relação a ele, existe também um pedido feito ali pela Justiça para que ele e o Anderson Torres percam os cargos de delegado da Polícia Federal. Para você que esteve aqui nesse tempo inteiro com a gente, acompanhando informações na internet, Revista Fórum, canal Historiador, muito obrigado por ter acompanhado essa luta. Não foi fácil, mas no fim a democracia está vencendo. A gente não venceu ainda a guerra contra o fascismo, tá? Lá na minha análise feita em 2019, eu dizia para vocês que eu acreditava que a gente só teria a extrema-direita no Brasil irrelevante em 2030. E se tudo correr como eu imagino, ano que vem a gente consegue ampliar o campo da esquerda nas assembleias estaduais, nos governos de estado, no Congresso Nacional, nas duas casas, e começa a enfraquecer ainda mais esse movimento nefasto que só aqui no Brasil, por ação e omissão do canalha agora condenado Jair Messias Bolsonaro, resultou na morte de pelo menos 700 mil pessoas durante a pandemia da Covid-19. A você que sempre esteve aqui com a gente, muito obrigado. Bom final de semana para vocês. Aproveitem bastante. Eu não bebo, mas ontem, inclusive, eu tomei um vinho que a Adri e o Rovai me deram, né, no final do ano passado. Prometi, Rovai e Adri. Tomei ontem meia taça de vinho. Fiquei meio grog, né, que eu não bebo, né, o meu paladar para bebida mudou, já que eu não bebo há 4 anos. Mas valeu muito a pena essa luta, que foi difícil, né, dias desgastantes, mas no final valeu a pena. A democracia venceu e vai continuar vencendo. A gente não acabou ainda com a ameaça, a gente continua sendo ameaçado, continua tendo grupos colocando a nossa democracia em risco, mas lutar a luta do lado certo é muito melhor. Grande abraço para vocês, deixa aqui o comentário, bom final de semana e até segunda-feira. Tchau!